Então vamos lá, Vlad. Obrigado por aceitar esse bate-papo. Eu acredito que isso aqui vai trazer algumas informações importantes para os empresários. E nem só necessariamente o empresário, tá, gente? Eu estou falando até mesmo o empreendedor, aquela pessoa que está ali fazendo um dropship, aquela pessoa que está querendo vender produtos, né, compra e vende perfumes, aquela tradicional e-commerce, né, Vlad? Inclusive, tem uma pergunta que eu vou depois levar para você. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera, a Samara também entrou, se apresentasse para a galera aí, a gente já entra no assunto do que é o seu trabalho aí, como é que você ajuda os empresários. Isso, eu já trabalho com a parte de criação de site, né? Comecei lá em 99, né? Quando tudo era mata ainda. E a gente trabalha com a criação, né, de sites, lojas virtuais, landing page, né? Você falou e-commerce, dropshipping está crescendo bastante agora. E a gente auxilia, principalmente o empresário, né, que ele tem um produto, tem um serviço, a encontrar o cliente que precisa dele. Porque quando o cliente precisa de um serviço ou de um produto, a primeira coisa que ele faz é abrir o celular, vai lá e pesquisa no Google, né? Então, a gente faz um trabalho para tentar posicionar e ligar esse cliente a esse profissional, né? Eu vi é famoso aí no Instagram, é o Pedro Sobral, né? Ele é famoso, ele trabalha muito com tráfego, e ele fez um Reels, soltou um Reels hoje que eu vi, ele gastou R$ 750 em panfleto e foi para a rua entregar, e fez a medição da eficiência de R$ 750 em panfletos impressos e R$ 750 em tráfego pago, né? Então, quem acompanha a gente aqui na jornada vai poder entender um pouco mais disso aí na sexta-feira, mas o tráfego pago tem que jogar aquela pessoa capturada para algum lugar. E aí, quando joga para algum lugar, vocês aí que têm costume de comprar alguma coisa na internet, você vai para uma loja, que é o que o Vlad falou aí, né, das lojas virtuais, ou para uma landing page, né, Vlad? Eu acho que é legal você conceituar para as pessoas landing page. Falando um pouquinho dessa parte primeiro que você falou aí da panfletagem, né? Quando você chega e distribui, sei lá, 1000 panfletos, né? Registro de marca, vai lá, distribui 1000 panfletos. Se você achar uma pessoa que precisa realmente do serviço, é muito, né? Mas quando você vai lá e impulsiona, você vai direcionar, né, esse impulsionamento, esse valor para o Google, por exemplo, você vai lá pesquisar pessoas que estão procurando registro de marca dentro da área que você quer. Então, por exemplo, eu pesquisei lá, registro de marca no Google, vai aparecer várias empresas lá, né? Então, eu vou clicar na empresa 1, cair no site, na página inicial lá do site, que está falando de registro de marca e várias outras coisas, né? Eu vou navegar, vou conhecer a empresa, tudo bem. Mas se eu cair numa landing page, né, falando exclusivamente sobre registro de marca, né, tirando minhas dúvidas, com foco exclusivamente naquilo, a chance de eu estar fechando é bem maior. A landing page, o foco dela é isso. Diferente do site, que normalmente a gente quer apresentar a empresa, quer apresentar todos os nossos serviços, a landing page a gente foca em um item só. Então, por exemplo, eu quero o registro da marca, ou o lançamento de um livro, né? Quer vender um infoproduto, captar lead. Então, você direciona a landing page para aquele objetivo e a chance de conversão é muito maior. Eu gosto de trabalhar muito conceito de palavra, Vlad, e landing, né, significa aterrissagem, chegada. Então, é exatamente lembra como uma pista de aeroporto. A página é o cliente chegando, a página é a pista. Ali você vai fazer uma sequência de informações específicas e com alguma ciência atrás, né, do CEO, com a informação, a hierarquia de informações, que o Vlad programa isso. Quando a gente chega, a gente tem acesso ali à informação principal, ao longo daquela informação principal, detalhamento do produto, em alguns momentos um botão de conversão, né, Vlad? Um CTA. Vários momentos, né, na verdade. Vários momentos são CTA, call to action, chamando o cara para ação. Isso, igual, e aí o Vlad entrou, teve informação, vamos falar, teve uma pequena informação do produto, a gente já coloca um CTA, porque se aquela informação já foi válida para o cliente, ele já faz o contato. Aí depois desce um pouquinho, a gente coloca, por exemplo, validação social, alguns depoimentos, né? Se aquele depoimento foi válido para o cliente, ali ele já está interessado em converter. Então a gente já coloca um CTA. Estou na dúvida, mais embaixo, perguntas e respostas, uma coisa que a gente está utilizando muito hoje, né? Então, aquilo você tirou as dúvidas que ele tinha, já coloca um botão de conversão. Tudo que é para que o cliente, assim que ele tiver o desejo, não, é isso que eu quero mesmo, ele já consiga
entrar em contato da maneira mais simples possível. A landing page, o papel dela é qualificar o lead, né? Ele já vem, tecnicamente, o seguinte, o lead está no topo do funil, lá no anúncio. Então, a partir do momento que ele chamou a atenção ao anúncio e clicou, a landing page já é o início do meio do funil, vamos dizer assim, né, Vlad? Ele vai qualificar, e aí o CTAs é exatamente aquele, é como se fosse uma validação de cada etapa do funil. Você tenta capturar ele a qualquer custo, até chegar lá no final, né? Isso, a equipe de marketing de impulsionamento já conseguiu trazer a pessoa para dentro do seu site, que é o mais difícil. Quando ele está ali, ele quer comprar, né? Então, é o tipo de venda que você não pode perder. Você já investiu, já trouxe a pessoa para dentro, então você tem que fazer de tudo para poder estar fazendo essa conversão, né? Então, a landing page, ela auxilia muito nisso. Então, ela já vai ser toda desenvolvida justamente que é para quebrar qualquer dúvida que a pessoa tenha e já finalizar a compra, o cadastro, ou o que for o objetivo da landing. Uma coisa que a gente faz muito hoje, até mesmo para sites institucionais, a gente desenvolve institucional, mas dentro dele, né, tem as páginas, né, falando sobre os serviços, né, que é para o público geral que chegou lá, mas a gente faz também, costuma trabalhar versões delas em formato landing page, é justamente para o cliente fazer uma divulgação, em vez de divulgar para uma página específica, ele já vai divulgar para aquela página, né? Ela, por mais que ela não esteja aparecendo dentro do site, a gente trabalha com ela lá para aumentar, né, a chance de conversão. Não, bacana. E eu vou até trazer aqui um ponto também, porque muitas das vezes as pessoas me procuram para fazer um registro da marca quando estão abrindo um negócio. Ah, Daniel, acabamos de criar, a Rafa, que acabou de entrar aí, inclusive, teve na nossa live segunda. Ela, quando a pessoa não tem nome ou não tem logo, está na dúvida da imagem, do nome da empresa, eu encaminho para a Rafa primeiro. E o que acontece? As pessoas às vezes estão lá procurando, vou colocar o exemplo aqui da WSWD. Ah, eu quero ser o WSWD, eu quero ser registro da minha marca. Aí eu pergunto muito para o cliente o seguinte, perfeito, você já tem o domínio? Quando eu pergunto o domínio, para o Vlad é muito comum ele responder que sim ou que não, ele já sabe que é o .com.br ou .com, um exemplo. E o cliente fala que sim. Só que aí é uma maldade que eu já aprendi, inclusive em função do que o Rafa do que o Vlad já nos ensinou nas reuniões do BNI, é que quando eu pergunto ele domínio, eu tenho que revalidar isso com o cliente, perguntando o seguinte, mas é o domínio.com.br ou é o do Instagram? Aí as pessoas, elas já têm esse mal... É um problema, né, Vlad? A pessoa, ela fala o seguinte, ela cria a marca, aí ela quer que a gente registre, quer que paga lá a Rafa para fazer o logo e tal, e ele vai lá e cria um usuário no Instagram, como WSWD, e acha que está resolvido. E eu falo muito o seguinte, o Vlad até vai me corrigir se eu estiver errado, mas a analogia que eu faço, eu acho que sou igual Jesus, eu vou falar com parábolas, né, porque fica mais fácil das pessoas entenderem, quando as pessoas são leigas no assunto. É que você tem que ter um .com.br ou .com, ou seja, qualquer domínio, né? Porque .adv, que é para advogado, enfim. Porque é o domínio na internet que é a sua certidão, é a sua certidão de terreno, a sua escritura no meio digital, né, Vlad? Porque o Instagram é uma empresa privada. Então, amanhã o Zuckerberg fecha lá, ou o STF bloqueia o Facebook, a Meta, né, que agora é o Facebook, mas a Meta, acontece que você fecha suas portas. Por isso que a gente tem que brigar um pouco para o cliente comprar o domínio, né? Não, quanto a essa parte de domínio, de rede social, as pessoas falam, eu tenho rede social. Eu sempre falo, não, você não tem rede social. Quem tem é o Zuckerberg. Você utiliza a rede social, né? E o domínio, né, ainda mais o .com, eu falo para a pessoa sempre, você vai registrar a sua empresa, você está em nome de 2, 3, está em dúvida sobre 2 ou 3 nomes, já pesquisa eles na internet e, se puder, registra os 3 de uma vez, né? Justamente para garantir. Porque o .com.br, igual você falou, é o nome da empresa. Eu estou com um caso agora de um cliente meu, que ele foi fazer o site, né, e tem o nome da empresa, só que ele foi ver exatamente o mesmo nome da empresa dele, que é de advocacia, tem uma outra empresa em outra cidade com o mesmo nome e utilizando o endereço, né, escritórioadvocacia.com.br, né? Aí ele falou, poxa, eu já poderia ter feito esse registro há muito tempo, né? Minha empresa é até mais antiga. Eu falei, você tem registro de marca? Não, não tem registro de marca. Falei para procurar você. Eu falei, não, eu vou fazer então o .adv.br. Aí eu conversei com ele.
fala, não, beleza, mas você faz .adv.br. Essa outra empresa é o .com.br. Às vezes ele tem registro de marca, tem essas coisas que pode trazer problema para você. E mesmo se não tiver, na cabeça das pessoas, a tendência é sempre digitar .com.br primeiro. Então, é interessante você ter o ADV se você tiver o .com.br também, mas você tendo o ADV e o seu concorrente tendo .com.br, então essa parte de registro de domínio é muito importante olhar com atenção, olhar com carinho, porque faz muita diferença você poder ter o nome da sua empresa.com.br e não ter que utilizar outros artifícios, como colocar minha empresa jf.com.br, que é um limitador geográfico, ou minhaempresa.com somente. Tem uma coisa, Márcio, inclusive a Henriette fez uma pergunta agora que eu ia te perguntar, que bom, a Henriette sempre atenta, né? Mas ela falou também lá atrás que ela está precisando de mais CTAs, então depois dá uma olhada no site dela aí, dá umas dicas para ela. Mas essa pergunta que ela fez é uma pergunta que eu te faria. O .com.br, ok. .com, pessoal, significa que é comercial, é para empresas, né? Isso. E tem o .com, que é o registro internacional, vamos dizer assim. Ela perguntou que eu tenho o .com e o .com.br. Ela está perguntando se ela exagerou. Antes de você responder, deixa eu emendar, que eu ia te perguntar o seguinte. O que você recomenda? Eu registrar os dois, como ela fez, ou só o .com.br, se eu não tiver interesses em negociar fora do Brasil, por exemplo? O que você indica normalmente? Dá esse parecer aí. Olha, eu recomendo normalmente, se possível, registrar os dois, porque o valor do registro é um valor muito baixo. Então, por exemplo, um registro.com hoje em dia está saindo na casa de R$80 por ano, .com.br na casa de R$40 por ano. Então, para você ter uma segurança, né, o ideal é os dois. Se você, não, eu vou trabalhar igual quero atender, né, internacionalmente, atender fora do Brasil, o .com é ideal. Mas, por exemplo, atender aqui no Brasil, .com.br, na cabeça das pessoas, as pessoas já vão com .com.br na cabeça, né? Então, dá preferência para o .com.br. Mas o que eu recomendo é registro os dois. Escritório de advocacia, registra .adv também, entendeu? Porque você se protege, evita que concorrentes utilizem o domínio, né? E eu vou falar, eu até tinha o domínio danielcosta.adv.br, até expirou, eu não renovei. Eu até estou preocupado e querendo renovar. Uma coisa que eu falaria para as pessoas, principalmente para você aí que é advogado ou profissional liberal, tem nutricionista, tem médicos, existe o med.br, o nutricionista eu acho que é NTR, não sei, alguma coisa nesse sentido. Que eu estou vendo que a doutora Monique Tavares entrou aí também. Por que eu acho que é legal? Mesmo, vamos supor que eu tenho danielcosta.com.br, danielcosta.com, danielcosta.adv.br e a minha empresa é o escritório de advocacia. Não sei se vocês sabem, mas é importante vocês saberem, e o Vlad, inclusive, faz esse trabalho. Se você tiver os 3 domínios, é óbvio que você só vai ter um site, né, galera? Você ter 3 sites. E você consegue fazer o direcionamento. Independente de onde o cliente entrar, ele vai cair na página principal sua. E aí, eu tendo um escritório de advocacia, eu preferiria que, mesmo que jogasse .com.br, a pessoa caísse lá no link depois, o adv.br, porque eu acho que fica mais legal. Aí pode ser até, inclusive, um preciosismo, mas eu acho que fica mais legal para o advogado a página dele abrir no adv.br. Então, lembre, mas você precisa ter o .com.br, como o Vlad falou, e o .com. O .com.br você precisa. O .com é recomendável se estiver disponível. E você, quando o cliente entrar, ele é direcionado. E aí você faz isso, né, Vlad? Na hospedagem. Você também não só constrói, você hospeda, né? Isso, a gente trabalha também com hospedagem. E é importante lembrar que o domínio, mesmo que você não queira ter um site agora, você pode utilizar por e-mail, né? Então, para você ter um e-mail comercial, então, @suaempresa.com.br. Né? Isso que eu ia falar. É uma outra questão também que eu estava conversando com um cliente no final de semana passado, porque o e-mail, o nome da empresa, jf@gmail.com. Poxa, internamente até passa, mas isso externamente, no seu cartão de visita não fica legal, né, Vlad? Na assinatura dos seus e-mails. Então, é possível, mesmo que eu não tenha site, eu já ter um e-mail com o @minha empresa? Pode sim. Então, você pode contratar um serviço específico de e-mail, igual o G Suite, né, que tem toda a gama de produtos do Google, ou mesmo hospedagem mesmo, que você pode utilizar para
ter o seu site no futuro, né? Hoje em dia eu vejo muitas empresas utilizando. Você recebe e-mail, está lá, josé.construtora@gmail, aí financeiro.construtora@gmail, né? E, poxa, às vezes pode chegar um concorrente lá e falar assim, peraí, eu vou colocar josé.construtora.jf@gmail e agir como se fosse você, né? E quando você tem um domínio só seu, o seu é profissionalismo, né? Traz confiança para o cliente, segurança, tanto para você quanto para quem está recebendo o e-mail. E, poxa, muito mais bonito, né? Não, tá louco. E é engraçado que eu só tinha na minha cabeça, e eu sempre recomendei, por causa do profissionalismo. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de alguém clonar, entre aspas, né, o e-mail, colocar um JF, um BH, enfim. Achei sensacional essa sua informação. Então, pessoal, fiquem atentos, porque os clientes podem receber o e-mail achando que é você, com boletos, principalmente. Não chega nada que presta, é só coisa para pagar no golpe. Não chega nenhuma informação legal, ninguém te entrega um cliente por golpe, não, é só para tirar dinheiro mesmo. Então, Vlad, uma outra coisa também. O que a WSWD hoje tem, então, que não é só web designer, o que vocês têm na WSWD hoje para poder entregar para o cliente? Estou abrindo a empresa agora. O que você tem para me entregar? A gente trabalha com a parte de hospedagem de website, né, desenvolvimento de site, criação e registro de domínio, hospedagem também de domínio corporativo, né? E o nosso foco é exclusivamente web, mas a gente consegue atender o cliente em toda necessidade que tem. Precisa de registro de marca? A gente consegue, porque a gente trabalha com a parceria. Então, a gente tem você. Eu preciso fazer identidade visual. Poxa, vem aqui, que a gente trabalha com a Rafa. Então, a gente tem vários parceiros que fazem atendimento. Porque, normalmente, quando você... claro, não generalizando, mas você vai numa agência, né? Acaba que quem vai ter um gerente especialista e muitas vezes quem faz o serviço é um estagiário, alguma coisa assim. Aqui não, a gente tem parceiros, né, especialistas em cada segmento, especialistas em cada área, para poder estar dando o melhor atendimento possível para o cliente. E é muita área, né? Assim, se você está abrindo uma empresa, e quem acessar depois de um mês essa sequência de live que a gente vai fazer, você vai ver que sim, é muita coisa que você precisa prestar atenção quando você está abrindo um negócio, né? É CNPJ, é contrato social, você vai falar de trabalhista, você vai falar de identidade visual, você vai falar de site, é muita coisa que tem que preocupar, é óbvio, tem muita coisa mesmo, porque a concorrência está aí, então você precisa se posicionar hoje física e digitalmente, né, Vlad? E é muito engraçado porque essa questão de ser especialista é bom, porque, como você disse, todo mundo entra, vai fazer o site com você. Se você fala assim, liga para o Daniel aí, que o Daniel vai ver sua marca. O cliente fala assim, nossa, mais alguém que eu tenho que ligar? Nossa senhora, vou ter que lidar com ele, vou ter que lidar com a Rafaela, vou ter que lidar com um monte de gente. Então é bacana a forma como você trabalha nesse sentido, e aí é legal, nem só porque é meu parceiro também, mas eu acho que você que inclusive trouxe isso aqui para dentro da Beta, né, você já fazia isso anteriormente, é que você assume essa frente, você trata com a gente no back office, igual a Rafa faz também comigo, a gente trata na retaguarda e o cliente recebe já a informação pronta. Então, isso é muito legal. Então, o cara está fazendo um site com o Vladimir, por exemplo, por trás disso aí, ele já está conversando com a Rafaela sobre a identidade visual. Na hora que ela criar a identidade visual, ela vai passar para ele fazer o fundamento, o pano de fundo do site. Né? Ao mesmo tempo, o cara está conversando comigo para a marca. E aí, ou seja, o cliente está sossegado. O Vlad funciona como se fosse uma agência, uma agregadora, né, Vlad? Isso, a gente funciona como um hub de talento, né? E normalmente a gente sempre trabalha com o cliente da melhor forma que funciona para ele. Porque a gente tem clientes que ele gosta mesmo de não, eu quero conversar direto com o designer, eu quero conversar direto com o registro de marca, eu quero conversar direto com as redes sociais. Então, o cliente ele tem essa facilidade de lidar, né, com a gente. E a gente foca muito, né, nessa personalização para o cliente, né? Porque, igual eu falo, o site ele é uma versão da empresa online. Então, quando a gente desenvolve o site, quando a gente trabalha com os parceiros, a gente entende a empresa do cliente, é justamente o cliente, quando chegar, acessar o site, ele ter a sensação de que é o profissional. Eu comento muito nessa parte médica, né? Porque eu, normalmente, quando eu vou procurar um médico, eu quero que chegue o médico lá, olha, abre o meu olho, tem um colírio, fala que tem e vai embora. Então, normalmente, é um médico mais sério, alguma coisa. Minha esposa, ela já abraça, sorri, não sei o quê.
Então, você vê, o médico que normalmente eu procuro, o perfil dele é bem diferente do profissional que procura minha esposa. Então, o site da minha esposa é mais alegre, o site dela assim, é mais colorido, né? Então, normalmente o médico que eu procuro, normalmente o layout dele é minimalista, é mais clean. Então, por quê? Porque você já consegue, né, entender. Porque a pior coisa que tem é você entrar no site do médico lá, tá aquele negócio todo colorido, todo feliz, não sei o quê, o médico chega, te atende, dá bom dia, manda você sentar e depois manda você embora. Poxa, imaginei que esse médico ia ser todo feliz, todo alegre, perguntar da minha família, ficar conversando lá. Né? Então, ia dar um pirulito na de boa. Isso gera uma frustração, né? Porque quando você olha no site, imagina uma coisa, igual eu falo, poxa, às vezes quando eu comecei, né, a minha primeira empresa, né, quando eu trabalhei com a parte de segurança TI, era somente eu. Mas eu desenvolvi um site onde quem entrava lá, ele não imaginava que era um profissional. Ele imaginava que era uma empresa, tanto que uma das empresas, né, que prestava serviço, que a gente prestava serviço para eles, fez um convite e falou, quantos são os profissionais que eu tenho que mandar os convites? Eu falei, não, só eu. Eu falei, poxa, pelo site aqui vocês atendem a gente tem mais de um ano. Pelo site eu achei que tinha uns 5, 6 funcionários, né? Não sei o quê. Não, porque a empresa, o site, ele transmitia isso. Então, a gente transmitiu um profissionalismo que, às vezes, quando você olha uma pessoa só, às vezes não parece tanto. Então, o site, a gente desenvolve ele para que ele consiga transmitir o que você quer para o cliente e que o cliente também entenda aquilo e não crie frustrações no futuro. Legal, Vlad. Eu recebi uma pergunta na caixinha lá, que era uma diferença que eu confesso que eu achei que eu sabia. Na verdade, eu acredito que eu saiba a resposta, mas ela me deixou em dúvida. A pessoa falou assim, qual que é a diferença de e-commerce e loja virtual? E ela fez essa pergunta porque ela disse que, ela fundamentou lá que parece que ela recebeu no orçamento 2 opções, e-commerce e loja virtual. É viagem de quem mandou o orçamento, porque para mim é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Né? É uma forma de falar. E-commerce é um comércio eletrônico. Né? E a pois loja é, virtual também. Né? Mas vou perguntar para o especialista aqui. Existem algumas lojas online, é uma loja, está lá, mas ela não vende, ela tem catálogo, essas coisas. Mas aí a gente já não classifica nem como loja virtual, nem e-commerce, é mais um site de catálogo, né, o institucional. O e-commerce ou a loja virtual é aquele que o cliente entra, consegue navegar, ver o produto, fazer a compra lá, tudo online. E existe algum segmento, Vlad, que você falaria assim, esse segmento não tem necessidade de ter site? Na primeira pergunta. A segunda pergunta, você já vai pensando, eu quero saber qual foi o cliente mais inusitado que você já teve. Nossa, olha, se você tem uma empresa e você quer alcançar clientes, é importante você ter site. Né? Então, eu não consigo ver. Um negócio que não tem necessidade, mesmo que seja localzinho. Tem um case, é bem antigo esse case, né? Quando estava começando a surgir o e-commerce, que tinha a Barraquinha Azul, que era uma loja de estrada. Eles fizeram um e-commerce. Então, por exemplo, o que eles vendiam lá em um mês, né? Depois de alguns meses, né, de trabalho no e-commerce, eles estavam vendendo por dia. Né? E o pessoal era uma barraquinha de beira de estrada. Ninguém olhava assim... Quando você fala dessa barraquinha de beira de estrada, tipo, bem precária mesmo, ou aqueles, tipo, um roselanche da vida? Não, é uma barraquinha mesmo, dessas lojinhas de madeira, não sei o quê. Só que o cara fez o site, colocou as coisas para vender, porque normalmente você parava lá, comprava e ia embora. Você comprava e levava o cartãozinho. Então, depois o pessoal levava o cartãozinho e voltava, gostei, eu queria comprar mais isso, queria comprar mais isso. Sensacional. Né? Então, caraca, sensacional. Que bacana. E detalhe, você falou uma coisa que é importante aí, ficou nas entrelinhas, que as pessoas também precisam entender. Quando a gente está falando de loja virtual, pessoal, e a gente tem uma falsa impressão quando a gente olha as pessoas na internet. Quando eu estou falando internet, eu estou falando principalmente do Instagram, né? As pessoas falam que está vendendo online, vou te ensinar a vender online, ficar milionário, etc, etc. O Vlad falou uma questão aí nas entrelinhas que eu acho interessante, que é, depois de alguns meses, a loja estava faturando mais que a coisa. Inclusive, na internet, precisa de haver um amadurecimento, porque, se não me engano, Vlad, me corrija se estou errado, você, quando constrói a página, você coloca ali por trás o SEO, que é o mecanismo de busca, né, para encontrar. Depois você pode até conceituar melhor. Mas são palavras-chave ou formas de você colocar na programação, coisa que às vezes você não está vendo,
propriamente dito, que tem o texto, claro, ali, que também tem que ter ali umas palavras-chave para ajudar na busca, mas existem umas codificações que você coloca ali por trás, né, Vlad? Que é o SEO também, não é isso? Isso. Antigamente a gente falava que a internet era o campo dos sonhos, igual aquele filme do Kevin Costner, construa que eles virão. Né? E antigamente meio que era assim, só que hoje em dia é muita concorrência. Né? Então, por exemplo, aqui em Juiz de Fora tem muitas agências de desenvolvimento web. Né? Então, normalmente, para você se destacar, você tem que, principalmente na pesquisa do Google, ou você vai pagar para estar lá em primeiro, ou senão você vai estar trabalhando, blog, né, fazendo ajustes no site, trabalhando SEO. A gente, por exemplo, quando a gente fez o nosso SEO, a gente colocou o termo lá, criação de sites em Juiz de Fora. Então, esse é o termo principal nosso, nossa palavra-chave. Então, muita gente fala, por que você não coloca desenvolvimento? Desenvolvimento é muito mais bonito, transmite mais profissionalismo. Eu falei, não, mas tudo bem, pode ser mais bonito, mas quem está me procurando, ele normalmente não vai colocar desenvolvimento, ele vai colocar criação. Então, a gente faz uma análise de que o cliente ele vai pesquisar para poder encontrar o seu produto ou o seu serviço. E a gente faz um trabalho no site. Então, a gente coloca palavra-chave, coloca meta tags, coloca vários termos, né? A gente cria, né, backlinks, são páginas internas para auxiliar. Então, aqui no nosso site, a gente tem uma... Não aparece, se você navegar no nosso site, você não vai achar. Mas lá no fundo tem uma página. Criação de site em Juiz de Fora, criação de site em Muriaé, criação de site em Ubá. Para cada um desses termos, a gente tem uma... Para quê? Para a gente estar melhorando na busca. Legal. Então, e o Google ele leva em consideração N fatores para isso. O site é responsivo, que é isso que se ajusta. Hoje em dia... Adapta o telefone, né? Computador e telefone. Então, hoje em dia tem site que você navega ainda, você tem que ficar rolando para um lado e para o outro para você ler, porque ele não se adapta. Né? E, poxa, hoje em dia todos os sites têm que ter isso. Né? Então, o seu site tem certificado de segurança, que é aquele cadeadinho, né? Site seguro. Né? Antigamente, só e-commerce era necessário. Mas de uns anos para cá, o Google virou e falou, não, hoje em dia todos os sites têm que ter. O navegador dele até mostra que não tem. Aquilo a gente tem que comprar, não é, Vlad? Aquele certificado? Depende. Né? Então, por exemplo, a nossa hospedagem a gente oferece gratuitamente para o cliente, porque hoje em dia é uma coisa necessário. Se um site não tem, né, eu nem imagino a gente fazer um site para um cliente e ele não ter certificado. Então, a gente dá, né, gratuitamente para o cliente. É claro, às vezes o cliente é um e-commerce muito mais um e-commerce grande, né? Então, às vezes ele tem o certificado específico que ele tem que comprar. Mas nos sites institucionais todos, hoje em dia, uma coisa que não era necessária antigamente, hoje é. Se você não tiver, além de você estar mostrando lá como site seguro, a tendência é você cair no ranqueamento. O Google olha, esse site aqui ele tem sido constantemente atualizado, então você coloca conteúdo de blog, alguma coisa assim. Então, melhora ainda o posicionamento. Então, são vários fatores que a gente trabalha para justamente o cliente ele poder estar alcançando os clientes, os possíveis clientes, né, na primeira página. E você falou um negócio interessante, quando a gente entra no site e não tem esse certificado, ele aparece aquele aviso de segurança na tela. E aí, obviamente, você tem um campo lá como abaixa e continuar não seguro. Você acessa o site. Só que isso a gente, normalmente, que sabe um pouquinho, que site que já está acessando, sabe a procedência, a gente arrisca ir no lá. Mas imagina o seu cliente cai de cara nessa página, ele volta e vai procurar outro, por causa de, né, pode estar achando que vai ter um vírus, que vai acontecer algum problema no computador dele, e pode acontecer, porque aquilo ali pode dar abertura, né? Aquele certificado é exatamente por isso também, né, Vlad? Isso. Ele eu falo graças a isso. Porque, na verdade, esse certificado ele mostra que os dados são criptografados, né? Perfeito. Então, normalmente, igual, por exemplo, era utilizado muito e-commerce, né? Porque aí o e-commerce você dá cartão de crédito, essas coisas. Mas hoje em dia, com o objetivo de estar sempre melhorando a segurança, o Google modificou o Chrome, depois todos os navegadores seguiram, né? Então, hoje em dia, todo site ele tem que ter isso, né? Porque senão você perde, né, o cliente, né? Porque se ele chegar lá, eu falo, experiência do usuário é tudo. Se o cliente entrar no seu site, se tiver um mínimo de dificuldade, a tendência é ele sair. Então, para você ver, já de cara, por causa de uma bobeira, você já está gerando uma dificuldade enorme para o cliente. Eu até falei isso ontem com a Ciane, né? A gente tem que criar o mínimo de atrito possível para o cliente acessar, para o cliente pagar, para o cliente entender o que você está comprando, porque depois da pandemia, que todo mundo foi para online,
o volume de informação está muito fácil para ele. Então, para ele decidir entre você e o outro, você não, ele é além só do seu nome, né? Você precisa facilitar o caminho, porque é muito tranquilo, ele volta, vai para o link de baixo, acessa, já pesquisa em 3 abas diferentes, já fica olhando, às vezes bate o olho no preço e já fecha as outras 2. Então, há uma ciência por trás disso, né, Vlad? Tem sim. Vou dar um exemplo que eu utilizo muito, que é o do Instagram, no site. Né? Normalmente o cliente, quando ele entra lá, ele quer fazer um WhatsApp. Né? Quando ele quer fazer, às vezes, um contato com a empresa, então ele pode chegar lá no site, tem lá escrito número de telefone, falando o WhatsApp, onde ele vai ter que chegar, vai ter que cadastrar o número no celular para poder abrir o WhatsApp e mandar mensagem. Ou senão a gente já pode deixar um botãozinho onde ele já abre, clica ali, já abre o WhatsApp dele, ele digita a mensagem, e tem o que a gente utiliza no nosso site, que a maioria dos nossos orçamentos chega nisso. O cliente chega, clica, ele já abre o WhatsApp, já com uma mensagem pré-determinada, o cliente só dá Enter. Porque às vezes o cliente está lá procurando, né? Estou olhando 3, 4, 5 sites diferentes aqui, que eu vou pedir orçamento. Eu abri aqui o do José, ele tem que digitar a mensagem. Abriu da AWS, é só dar o Enter, a mensagem, já jogou a responsabilidade do meu lado. O outro ele tem que digitar. Então, às vezes, a correria é tão grande que ele já mandou para mim a mensagem, que ele só deu Enter, teve que fazer alguma coisa parou, depois ele vai ter que digitar ainda. Oi, eu sou não sei quem, quero fazer orçamento com vocês. Às vezes ele fechou, ele não quis nem digitar, ele já vai embora. Tanto que hoje em dia, mais de 80% dos contatos que a gente tem no WhatsApp, eles já chegam só com a mensagem direta. Eles dão Enter e esperam que a gente responda. Então, quanto mais a gente facilitar para o cliente, quanto menos esforço ele tiver, maior a tendência dele estar entrando em contato com a gente, né, ou fazendo a compra. Legal. E uma coisa aqui, Vlad, também que você certamente fornece esse trabalho para o cliente, talvez as pessoas que têm site ainda não sabem. É possível você ter um serviço no seu site que rastreia o mouse do seu cliente ou do seu visitante. E aí você sabe quais que são as áreas de calor, aonde o cliente mais para, quanto tempo ele fica em cada página, não é isso? Você também tem esse monitoramento, né? Tem mapa de calor, né? Então, por exemplo, às vezes o cliente está fazendo uma landing page, ele vê que normalmente muitas pessoas descem até determinada página, né? E ali eles já conseguem converter, ou senão em outra landing page eles descem o site todo, não convertem, ou ficam parados muito tempo em determinado lugar. Então, no marketing é possível, né, ter toda essa estratégia para você mapear como o seu cliente age. Então, por exemplo, às vezes a gente cria um landing page com teste A/B. Então, a gente faz 2 landing pages com formatos diferentes, né, ou com conteúdo diferente e impulsiona as 2. Então, a gente analisa para ver qual das 2. Olha, nessa landing page aqui, o cliente já chega na metade e ele já está convertendo. Não, nessa daqui parece que ele está ficando com mais dúvida. Então, a gente consegue otimizar isso para no segundo momento a gente já lançar uma campanha mais eficaz. Pô, bacana demais, Vlad. Bacana demais. Para a gente ir encaminhando aqui para o fim, né? Depois a gente vai fazer algumas coisas maiores, com mais tempo, mas aqui o objetivo é a gente trazer alguns insights. Eu acho que foi até bacana, a gente trouxe até mais coisas até do que eu imaginei que a gente poderia trazer, a gente aprofundou em algumas coisas. E eu coloquei nas divulgações, né, que você prestou serviço para entidades, nomes, pessoas, empresas muito conhecidas no Brasil, né? E uma das coisas que eu fico muito feliz e que você também, inclusive, trouxe isso na nossa reunião lá no BNI, é que quando você fez o site para o Instituto Zeca Pagodini, eles chegaram até você com uma indicação, né? Então, veja, hoje, imagina o acesso de quantidade de empresas de marketing que eles têm acesso e chegaram até uma indicação, valida muito trabalho, né? Como é que foi isso? Eu trabalho com várias empresas, vários parceiros, né? Então, sempre chega indicação. Para você ver, a gente chegou a fazer um trabalho para Mari Maria, que ela é especialista em questão influência de maquiagem. Ela tem, eu acho que mais de 21 milhões de seguidores no Instagram. David Leonardo também, que é da área gospel, a gente fez o site dele, ele também tem mais de 14 milhões de seguidores na área dele. O Zeca Pagodinho, né? O Whindersson Nunes. Então, tudo isso através do network, né? Que a gente vai, igual, por exemplo, você me indica, né? Então, por exemplo, às vezes tem um profissional de marketing que trabalha com rede social, que está precisando de alguém para resolver o problema. Tanto que o do Whindersson Nunes chegou,
através de um cara que precisou resolver um pequeno problema, um quebra-galho no site de um cliente dele. Ele gostou tanto do serviço que ele passou a me indicar para os clientes maiores também. Que bacana, cara, que bacana. Fico muito feliz em ser seu parceiro, inclusive, né? Assim, é sinal que eu tenho segurança para poder passar a recomendação, entregar aquele cliente na sua mão, por exemplo. Eu sei que a recíproca é verdadeira, inclusive, né? Deixa eu agradecer. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente partir para o final? Acho que no mais é isso. Eu acho que o cliente tem que ter sempre em mente, né? Que, poxa, ter um site, né, ter um domínio registrado, e-mail, isso tudo auxilia a empresa, traz profissionalismo e principalmente, né, segurança para ele e para o cliente. E a gente trabalha, né, tanto e-commerce, landing page, criação de sites, então a gente sempre direciona o cliente, auxilia ele, trazendo esses profissionais, porque não adianta o cliente desenvolver um site maravilhoso, está lá o site bonito, criou identidade visual, chegou lá, teve problema com a marca. Então a gente traz todo esse know-how, todos esses parceiros para estar auxiliando o cliente para no final ele ter um resultado mais satisfatório e alcançar o maior número possível de clientes, né? Até vou complementar que você falou que auxilia a empresa quando ela tem domínio, quando ela tem e-mail corporativo, e eu já até melhoro a sua fala, eu já acho que é obrigatório nos dias de hoje uma empresa, né, que se posiciona ter um site, ter o domínio com a roupa do nome da empresa. É essencial. Eu já falaria isso com profissionalismo e quem, né, acompanhou a live desde o início aqui já viu que isso tem a ver com a segurança também. Então, acho isso essencial, acho muito bacana esse insight que você trouxe. Né? Não dá para você hoje ter um negócio que não esteja posicionado digitalmente. Inclusive, foi isso que eu trouxe como nome dessa live. Né? Eu esqueci até de fixar o comentário aqui, mas depois eu coloco. E eu quero agradecer, tá, Vlad? Continuo deixando os nossos contatos aqui à disposição. Essa parceria com a WSWDI vai seguir mais coisas, tem mais coisas vindo aí. Tá? Você também está dentro das nossas parcerias aqui, você já fez uns trabalhos para nós. Já o site da Beta está na sua mão. A gente vai fazer algumas reformulações, mas vai ser um abraço, vai ser uma honra contar contigo, tá bom? Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui. E qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente, cara.